Paola retorna à mansão e é recebida por Lalinha. Paola se mostra incomodada com a ausência dos outros moradores, querendo saber se alguém teria coragem de mandá-la embora de sua própria casa. Lalinha, assustada, diz acreditar que ninguém pretende fazer isso, mas Paola assegura que mesmo se quisessem não teriam autoridade para tanto. Ela pergunta se Lalinha sentiu sua falta e, com certa hesitação, Lalinha responde que sim. Elvira orienta que levem uma mala para o quarto de Paola e ordena que Lalinha acompanhe até a sala. Paola questiona se não há ninguém por perto e Lalinha informa que Piedade, Adelina e os demais estão presentes. Paola critica a frieza da recepção e comenta que tudo continua tão sem graça quanto antes. Paola pergunta pelas crianças, Lalinha explica que Lisete saiu com colegas da escola e fica visivelmente nervosa quando Paola pergunta por Carlinhos. Enquanto isso, Viviana e Abigail finalizam a organização da celebração do casamento. Viviana comemora por finalmente estar realizando o sonho de ter uma festa grandiosa. Abigail imagina que ela convidou o bairro inteiro e Viviana diz que também chamou alguns amigos da fábrica, mas admite estar desconfortável com a presença de Felipe e Guilherme convidados por Leandro. Serrano compartilha com Osvaldo sua preocupação de que Paulina acabe assumindo os cuidados da irmã. Osvaldo pergunta se ele já confessou seus sentimentos a Paulina, mas Serrano responde que ainda não, pois teme que ela interprete como uma cobrança por sua defesa. Osvaldo comenta que Serrano não deveria alimentar ilusões, já que Paulina e Carlos Daniel se amam. Mesmo assim, Serrano acredita que Paola será capaz de separá-los. Osvaldo questiona sobre se contentar apenas com suas sobras, mas Serrano retruca dizendo que Osvaldo está agindo como alguém ressentido, tentando convencê-lo a desistir de Paulina. Lalinha garante a Paola que não sabe onde Carlinhos está e se surpreende ao ouvir que a partir de agora terá que trabalhar exclusivamente para Paola. Paola repara que Lalinha está estranha e ela justifica que está obedecendo às ordens de Adelina. Paola afirma que Adelina jamais terá coragem de contrariá-la. Paola exige uma conversa com Cacilda. Elvira concorda que a casa está entediante, mas acredita que a presença de Paola trará mais alegria ao ambiente. Serrano considera que assim como Paulina conseguiu esquecer Osvaldo, ela também poderá deixar Carlos Daniel para trás e formar um novo relacionamento com ele. Paulina se arrepende de ter beijado Carlos Daniel e admite que nunca conseguirá apagá-lo do coração. Paola percebe que Cacilda também está agindo de maneira estranha e manda que 2 lugares sejam colocados à mesa, um para ela e outro para Elvira. Cacilda responde que Piedade solicitou apenas um lugar, pois Elvira fará as refeições na antessala. Paola, no entanto, ignora a decisão e exige que Elvira se sente à mesa com a família. Em seguida, Paola ordena que Lalinha a leve ao quarto e avise Piedade de sua chegada. Osvaldo reflete que para Paulina buscar consolo em Serrano, ela precisaria se decepcionar com Carlos Daniel. Serrano, por sua vez, afirma que o romance entre Paulina e Carlos Daniel está destinado ao fracasso. Osvaldo comenta que talvez Paola morra, mas Serrano acredita que mesmo assim a lembrança dela continuará entre os dois. Osvaldo pergunta se Carlos Daniel tem conhecimento dos sentimentos do advogado por Paulina. Serrano admite que não, mas não se importaria se ele soubesse que deseja se casar com ela. Piedade acredita que o melhor a se fazer é enfrentar a situação, já que Paola deverá permanecer na casa por um tempo. Lalinha conta a Piedade que Paola perguntou por que ela não foi recepcioná-la e que exigiu 2 lugares à mesa. Além disso, Paola quer que ela atenda somente a ela e Adelina não permite. Piedade decide que está na hora de confrontá-la. Osvaldo se despede de Serrano, que sozinho permanece firme em seu desejo de se casar com Paulina. Paola provoca a Piedade, dizendo que ela não poderia continuar escondendo a cabeça como um avestruz. Piedade, no entanto, questiona por que precisaria se ocultar dentro da própria casa. Paola insiste que a casa também lhe pertence, mas Piedade reforça que herdou o imóvel dos pais. Paola argumenta que Carlos Daniel assumiu a casa como lar quando se casou com ela. Piedade admite isso, mas relembra que Paola abandonou tudo e avisa que as coisas mudaram, deixando claro que ninguém sente apreço por ela e que agora é apenas uma intrusa, sugerindo que se comporte como alguém de passagem. Piedade afirma que Paola terá que encarar as consequências. Paola reclama da forma como foi recebida, alegando estar doente e declara que agirá como quem está em sua própria casa. Piedade ironiza, dizendo que ela deveria ter ido para um daqueles lugares que tanto aprecia. Paola promete que assim que se recuperar, livrará Piedade de sua presença indesejada. Piedade responde que caso não melhore também. Paola afirma que isso será decidido entre ela e o marido, mas Piedade retruca, dizendo que a decisão também depende dela. Paola reage com um sorriso sarcástico.
Carlos Daniel informa a Carlinhos que ainda hoje ele irá morar com a mãe. Elvira ordena que Piedade e Adelina deixem Paola repousar, mas Piedade diz que sairá quando bem entender, pois está em sua própria casa. Com sarcasmo, Paola declara estar gravemente enferma e Piedade sugere que teria sido melhor permanecer na clínica. Paola ameaça recorrer à justiça para fazer valer seus direitos, mas Piedade a desafia a tentar, mesmo assim decide deixar o quarto antes de perder a paciência. Carlos Daniel explica ao filho que não pode abandonar Piedade, mas que em breve ele voltará para casa junto com a mãe. Carlinhos acredita que os pais estão brigados e reclama por ter que se afastar da bisavó de Lisete. Carlos Daniel assegura que não estão em conflito, que logo ele retornará para casa e que por enquanto ele e Paola ficarão hospedados em um hotel até encontrarem um apartamento. O menino pergunta se a tia Paulina é tão bonita quanto sua mãe e Carlos Daniel, encantado, responde que sim. Paola pede que Elvira não se abale com o que está presenciando, mas Elvira considera a situação desagradável. Paola afirma que todos desejam vê-la morta ou bem longe, mas que tudo mudará assim que ela tiver controle sobre Carlos Daniel. Elvira comenta que Paulina pode ser um obstáculo, já que Carlos Daniel tem grande estima por ela. No entanto, Paola diz que Paulina está enganando Carlos Daniel, mas em breve todos verão qual das duas tem maior poder. Em seguida, Paola solicita que Elvira a leve até a sala, admitindo que sente preguiça de empurrar a cadeira de rodas. Ela considera comprar uma motorizada como a de um amigo, no entanto muda de ideia, dizendo que a cadeira atual causa mais impacto dramático. Elvira acompanha Paola e a pedido dela vai repousar, já que Paola garante estar segura. Lisete se alegra ao rever a mãe. Na fábrica, Stephanie se mostra preocupada com o retorno de Paola à casa dos Bracho. Rodrigo esclarece que ela tem respaldo legal para permanecer lá até que o divórcio seja finalizado. Ele afirma que Carlos Daniel já iniciou o processo, mas Stephanie teme que Paola o envolva e o faça voltar atrás, por isso pede que Rodrigo agilize a liberação de seu dinheiro. Enquanto Lalinha passa, Paola chama Lisete de linda bonequinha e a menina pergunta sobre a fantasia de Mulher Maravilha. Lalinha conta a Adelina que Paola finge afeição por Lisete e confessa que ela é um verdadeiro monstro. Adelina comenta que Lalinha só não percebeu isso antes porque Paola calava com dinheiro. Paola mente para Lisete, dizendo que esqueceu a fantasia e que adoeceu na prisão. Adelina pede que Lisete troque de roupa, mas Paola impede e exige que a menina fique com ela. Para despertar pena, Paola dramatiza dizendo que está muito doente e pede que Lisete convença o pai a não se separar dela. Adelina observa revoltada com a encenação de Paola. Stephanie teme que a presença de Paola na casa prejudique os negócios da família e o futuro de seu filho. Rodrigo garante que irá providenciar o dinheiro o quanto antes. O casamento de Leandro e Viviana acontece com certa tensão devido ao atraso dos padrinhos. Por fim, eles chegam a tempo. Stella aparece na cerimônia para acalmar Stephanie. Paola manda Lisete brincar no jardim e pede que quando o pai chegar, diga que não quer que a mãe vá embora. Adelina relata a Piedade a chantagem emocional que Paola está fazendo com Lisete para manipular Carlos Daniel. Piedade afirma que essa mulher é um verdadeiro demônio. Paulina telefona para Carlos Daniel e avisa que já está instalada na suíte do hotel aguardando Carlinhos. Leandro e Viviana oficializam a união e Abigail se emociona. Stella comenta que Abigail conseguiu casar a afilhada. Os noivos trocam juras de amor, se beijam e celebram junto aos convidados. Paola solicita a Elvira que encontre um advogado mais competente, pois considera Montesinos incapaz. Elvira admite que gostaria de presenciar o reencontro entre Paola e Carlos Daniel e adverte sobre o perigo de provocar a ira de um homem. Paola confessa que desejaria que Carlos Daniel a agredisse, mas garante que ele é um verdadeiro cavalheiro. Elvira diz que prefere homens respeitosos, enquanto Paola argumenta que quando são educados demais acabam se tornando entediantes. Piedade anuncia que deseja ter uma conversa com Paola. Ao se despedir de Carlinhos, Patrícia envia um beijo para Paulina, mas o menino a corrige dizendo que sua mãe é Paola. Abigail aconselha a Viviana a fazer Leandro feliz e lembra que ela precisa levar o casamento com mais seriedade. Leandro promete que ao completarem um ano de união farão uma grande comemoração. Viviana pergunta se ele gostou de seu vestido e Leandro responde que ela está deslumbrante, embora ache o modelo um pouco curto. Abigail diz que Leandro também está bonito e Viviana concorda. A celebração continua animada. Piedade impede Paola de interferir na autoridade de Adelina sobre Lisete, ressaltando que a menina não é filha dela. Paola argumenta que Lisete a ama como se fosse uma mãe e afirma ser uma senhora naquela casa, enquanto Adelina é uma empregada. Piedade responde que é muito mais senhora do que Paola e esclarece que as decisões sobre Lisete cabem a ela.
Paola ordena que Elvira traga a menina, ameaçando revelar que não é sua verdadeira mãe, o que deixa a Piedade alarmada. Carlinhos e Carlos Daniel chegam à suíte onde Paulina os espera e o menino quer saber por que os pais nunca se beijam. Piedade proíbe Elvira de buscar Lisete, afirmando que ela e Adelina são responsáveis pela formação da menina, mas Paola enfrenta sem hesitar. Lalinha se aproxima. Piedade pede que Lalinha traga Lisete para dentro. Paola provoca, dizendo que quanto mais autoritárias forem com a menina, mais ela irá se apegar a ela. De repente, ouvem os gritos de Lisete, que resiste ao chamado de Lalinha e se recusa a entrar. Paola afirma que proporciona alegria à menina, enquanto Piedade a oprime. Elvira comenta que as crianças precisam de momentos de lazer, mas Piedade a proíbe de se intrometer na criação de seus bisnetos. Elvira rebate, dizendo que como profissional sabe do que está falando. Piedade a despreza em sua função e Elvira não aceita ser impedida de opinar. Piedade ordena que enquanto não for chamada, não interfira no que não lhe diz respeito e Paola se diverte com a discussão. Carlinhos pede que o pai beije sua mãe para provar que não estão brigados. Paulina fica encabulada, mas diante da insistência do menino, Carlos Daniel e Paulina se beijam e declaram seu amor. Piedade manda Lisete subir para o quarto, mas a menina resiste e Paula sugere que ela obedeça antes que apanhe da bisavó. Piedade, furiosa, avisa que Paola não teria coragem de fazer isso na frente de Carlos Daniel. Paola afirma que não tem medo e Piedade diz que deveria ter. Antes de sair, Carlos Daniel pede a Paulina que cuide bem do filho deles. Carlinhos fica feliz ao perceber que seus pais se amam de verdade. Lisete, por fim, aceita subir com Lalinha e Paola rindo provoca, dizendo que um dia fará Piedade morrer de raiva, mas Piedade responde com firmeza que quem morre primeiro é Paola. Na clínica, Leda descobre que Paola voltou para a casa dos Bracho. Quando Carlos Daniel chega em casa, leva um susto ao encontrar Paola esperando por ele.